Oi, oi! Live da semana. Estava devendo aqui, mas consegui me organizar para fazer hoje. E tem algumas coisinhas pra gente conversar, né? E eu escolhi esse tema pra gente conversar, né? Será que você atravessaria a porta? Parece não fazer sentido nenhum, mas eu vou explicar porque desse título, tá? E aí, antes de começar, como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando aqui os nossos stories? Quem acompanha os nossos stories já viu, né? Algumas coisas que eu coloquei por lá, né? Não sabia se eu compartilhava ou não, mas senti de compartilhar porque eu escolho ser esse lugar, né? Essa inspiração, essa pessoa que aperta os botões, né? Que aperta os seus botões e te coloca para pensar, para analisar, para expandir a sua consciência de alguma forma, né? E ultimamente eu tenho sentido assim as coisas um pouco diferentes energeticamente, né? Um movimento diferente no mundo, um movimento meio que divisor de águas e divisor também de escolhas, né? Existe uma energia de cansaço, de infelicidade, de adoecimento, e existe um outro lado, uma energia de expansão, de possibilidades, de algo grandioso já disponível para nós, para a humanidade, para esse planeta. Então, é como se tivéssemos divididos, né? Chegou a hora de fazer as escolhas, de escolher em qual lado você escolhe viver, escolhe criar a sua vida, né? Então, vamos imaginar, criar essa imagem, criar essa historinha na nossa cabeça, né? Vamos imaginar que existe um muro. Existe um muro que tem os dois lados de um muro. De um lado desse muro, a terra é devastada, queimada, não é uma terra que é fértil, né? Tem pessoas adoecendo, tem pessoas em sofrimento, tem pessoas ali, é um lugar escuro, né? Então, desse lado do muro tem esse movimento de sofrimento. Uma terra árida, uma terra seca, uma terra que não é fértil, uma terra devastada, de um lado do muro. Do outro lado do muro, você não sabe o que tem, né? Só tem uma porta que liga os dois lugares. Em um determinado lugar naquele muro tem uma porta. O muro é de pedra, não dá para subir, não dá para olhar o que tem por cima. O muro é enorme, não dá para olhar o que tem por trás. Só a porta. E em cima da porta tem o dizer assim: cuidado, se você atravessar, não irá voltar, não poderá voltar. Ok, será que você teria coragem de abrir essa porta e atravessar o muro sem saber o que tem por trás daquele muro, né? Desse lado, você está vivendo numa terra devastada. É pesado, é adoecedor, mas é um lugar conhecido. Apesar de tudo isso, você sabe como é que esse lugar funciona, entre aspas, né? Você já está ali há muito tempo, então você meio que se acostumou a estar ali naquela gritaria, naquela escuridão. Mas fica um pouco tentado a abrir a porta e descobrir o que tem do outro lado do muro. Em contrapartida, do outro lado do muro, né, tem um lugar lindo, tem uma terra fértil, tem arco-íris, tem água potável, tem pessoas se divertindo, tem um ar puro, né? Tem terra que dá várias árvores, vários frutos, várias flores. Tem várias possibilidades de usar aquela terra. E tem várias outras
possibilidades de vida acontecendo. Do outro lado não tem mais nenhuma possibilidade de vida. Será que a gente está disposto a cruzar essa porta, atravessar essa porta de um lugar conhecido, mas que é adoecedor, que é triste, que é dramático, que é sofrido? Cruzar essa porta para um lugar que a gente não conhece, que talvez seja esse lugar de mais leveza, de mais vida, de mais prosperidade, de mais abundância em todos os aspectos, mas com certeza de outras possibilidades. Então essa imagem que a gente cria na nossa cabeça é mais ou menos o que eu percebo acontecer hoje, né? Na nossa vida, nos nossos dias. Acontecer esse lugar de que é preciso fazer escolhas e que muitas vezes ficamos na escolha do que é mais conhecido, do que, entre aspas, é mais seguro. E temos medo de atravessar essa porta, né? De atravessar a porta que nos leva a outras possibilidades, possibilidades que a gente não conhece, mas que já estão ali disponíveis para você. Talvez você, essas pessoas que estão nesse lado do muro, estejam tão imersas nessa realidade, tão imersas nessa realidade de dor, de sofrimento, de piloto automático, e não percebem que existe uma porta. Muito menos conseguem ler o que tem escrito na porta, muito menos conseguem ter a coragem de abrir a porta e se deparar com a beleza que tem do outro lado. Então tem essa energia pairando na nossa realidade, que talvez a gente esteja vivendo nesse lugar que parece fácil, parece cômodo, mas que já existem portas disponíveis para a gente abrir que a gente não está percebendo, né? E eu fico observando as pessoas adoecidas, as pessoas em sofrimento, as pessoas escolhendo, né, essa vida de piloto automático, achando que não tem possibilidades diferentes, achando que não tem novas portas ali, ou achando que as portas estão trancadas, e ficam nesse looping de adoecimento, esse looping de reclamação, esse looping de vício da preocupação, né? Parece que a vida é unicamente preocupação, parece que a vida é unicamente drama, e fica nesse looping sem olhar que já existem portas disponíveis, ferramentas disponíveis, possibilidades disponíveis para vocês, né? Pra gente. E algumas pessoas percebem as portas, abrem as portas e se deparam com as possibilidades do outro lado. Por isso a mensagem: cuidado, se você atravessar, não poderá voltar. Porque depois que você encontra o, entre aspas, paraíso das infinitas possibilidades, você não tem mais nem vontade de voltar para aquela terra devastada antes. Você percebe que você pode criar muito, muito mais. Então eu percebo essa realidade nesses dois aspectos. Existe uma parte, com o meu olhar observador de terapeuta, uma parte de nós que está nesse lugar de sofrimento e não percebem as portas, não escolhem atravessar as portas e se deparar com as possibilidades. E tem outras pessoas que se deparam com as portas, abrem e percebem isso e não querem voltar. Então que doido, né? Eu, olhando assim pela minha trajetória, eu sou muito grata por ter escolhido abrir as portas, né? Quem acompanhou os meus stories
eu coloco um pouquinho da minha história ali. Eu sou muito grata por escolher abrir a porta e eu não vejo como voltar, né? Eu até vivencio alguns lugares que me fazem lembrar do outro lado do muro, mas eu não penso em voltar, não tem como voltar, né? Depois que você escolhe expandir a sua consciência, expandir as suas possibilidades, sair das prisões, do adoecimento, né, da insanidade mental, dos dramas, do vício do problema, você não quer mais voltar para lá. Você percebe que ele não era confortável. E qualquer coisa que te puxe para lá acaba não tendo mais força, né? Então eu fico refletindo e olhando as pessoas que ainda escolhem não atravessar essa porta, não atravessar os muros, como estão adoecidas, como estão no piloto automático, como estão assim, sem vontade de viver, entregaram as suas vidas. E isso é muito triste de ver, isso é muito triste de se perceber, porque parece, né, e se queixam que não tem como sair disso. Vê como se ali fosse a única realidade disponível. Mas tem uma porta, tem um muro, tem uma outra possibilidade atrás do muro. E eu fico meio assim, maluca. Peraí que estão me ligando. Deixa eu recusar aqui. E eu fico maluca porque a gente que vê as portas e vê as ferramentas disponíveis, as possibilidades disponíveis, o que a gente quer, o que a gente deseja é gritar aos quatro cantos do mundo que abram seus olhos, vejam as portas, atravessem as portas, venham. Tem um pouco do mito da caverna, né? De Platão, que a gente grita, puxa, chama, a gente fala, e aqui na realidade atual a gente faz live, a gente faz post, a gente tenta conversar com as pessoas, mas o movimento de escolher abrir a porta e atravessar a porta é unicamente seu, né? Não adianta a gente gritar, a gente espernear, a gente querer tirar a venda dos seus olhos, não adianta. A escolha de atravessar a porta, ela precisa ser sua. Porque a gente já tem tantas ferramentas disponíveis para a gente sair do piloto automático, para a gente sair do adoecimento mental e emocional, para a gente sair dos condicionamentos, para a gente sair dos pontos de vista que nos condicionam à escassez de nós mesmos, para a gente sair de um lugar de prisão emocional, sair do trauma, sair do drama, sair... Tem tantas ferramentas para a gente sair de tudo isso, tem tanta coisa disponível para a gente e a gente continua vendo pessoas escolhendo mais do mesmo. E pior, o mesmo é o condicionamento, é o adoecimento, é o distanciamento de si mesmo. E aí a gente culpa as mídias, a gente culpa a imprensa, a gente culpa todo esse sistema, a gente culpa tudo isso, mas cadê o nosso poder de escolha? Cadê o nosso poder de influenciar? Tudo é ferramenta para o bem ou para a manipulação. Eu vejo muita gente falando assim, nos meus stories eu falei de como foi ficando fácil estar aqui falando do meu trabalho, estar aqui fazendo live, né? Acabou que ficou tão fácil que eu sinto falta de fazer live, eu sinto falta de conversar, eu sinto falta disso. Mas eu encontrei umas pessoas que chegaram e falaram assim, né? Eu não gosto de fazer live, eu não gosto de me colocar nas redes sociais, de me expor nas redes sociais, mas eu tô sentindo a necessidade de fazer isso, porque eu vejo
que eu sei tanto, mas eu não sei como chegar para frente da câmera e ficar, oi, bom dia, e a pessoa já falou num lugar de se colocar como pequeno e num lugar de julgamento para quem faz, né? Isso a moça estava falando comigo, né? A moça estava falando comigo que ela estava sentindo a necessidade de fazer esse movimento nas redes sociais, mas ela não tinha coragem, né? E achava meio ridículo fazer isso. E a outra pegou e falou assim, a Tuila faz. E aí eu peguei e comecei a rir e disse, eu faço e acho muito divertido, acho o maior barato e acho necessário a gente estar aqui nas mídias falando, né, de uma forma íntegra, de uma forma responsável, porque tem tanta gente falando tanta besteira, tanta mentira e tentando manipular e manipulando, conseguindo manipular as pessoas. Tem tanta gente fazendo isso tudo aqui nas redes sociais. E por que eu não vou estar aqui? Por que eu não venho aqui falar? Por que eu fico escondendo? Né? E no post eu coloquei, quando a gente não é a gente, quando você não é você, você está sendo extremamente egoísta. Porque o mundo, existem pessoas que precisam do talento que é unicamente seu, do talento que é você no mundo, e é só você que sabe fazer, né? Nós não somos completamente substituíveis, nós somos únicos. E se você não coloca o seu talento, a sua disposição de ser o melhor que você é no mundo, você é sim muito egoísta. Quando eu falei isso pra ela, ela ficou pensativa, porque antes ela estava meio que fazendo chacota, fazendo graça, rindo e achando engraçado as pessoas que fazem esse movimento nas redes sociais. E ela não estava disposta a fazer, né? E é um lugar que se você rir dessas pessoas, você não vai querer se expor, porque você vai sempre pensar que vão estar rindo de você. Então, o movimento de escolha de atravessar essas portas é unicamente de cada um. É horripilante, dá medo, dá muito medo, mas a escolha é de cada um. Ficar do lado do muro, que a terra ainda é devastada e não tem nada de nutritivo mais, ou atravessar a porta e se deparar com um mundo de possibilidades, com uma terra fértil que dá para plantar muito. Então, a escolha é de cada um. Então, esse foi uma das reflexões que eu fiz durante a semana, né? A gente vê as pessoas adoecidas. Eu, né, que escolhi atravessar a porta, eu vejo as pessoas em adoecimento. Eu já estou do outro lado do muro e eu tento gritar e chamá-las para vir e atravessar, mas não adianta. Os movimentos são individuais, as escolhas são individuais e o que a gente pode fazer é unicamente estar em permissão, mostrar e tentar conscientizar e estar disponível sempre, né? A minha missão é de falar exaustivamente sobre isso, espalhar exaustivamente sobre isso e me colocar como um exemplo, né? Que é a grande ferramenta que eu possa ter, a grande carta que eu possa ter na manga seria essa, né? Me colocar como um exemplo vivo. E se você não deu uma conferida nos meus stories, tem lá um pouquinho de uma grande trajetória que eu fiz para chegar até aqui, para atravessar a porta. E esse atravessar a porta nada mais é do que escolher sermos nós. Essas portas, elas estão disponíveis, as possibilidades estão disponíveis, as ferramentas estão aí. Quanto mais a gente vai escolher pagar o preço de uma vida pesada, de uma vida em sofrimento, de uma vida solitária, e não pagar o preço por uma vida próspera,
já está disponível para a gente. Abra os seus olhos, abra as portas, atravesse as portas. Aquela porta que mais te põe medo é a que mais tem presentes para você ali atrás. E quando a gente fala assim de atravessar a porta, o que se requer para a gente sair desse lugar e atravessar esse muro, ir para o outro lado do muro, acessar as possibilidades? O primeiro passo é autorreconhecimento. Se a gente olha para nós mesmos num lugar de depreciação, nunca somos bons, nunca estamos o suficiente, sempre falta alguma coisa. A gente não reconhece o quanto que a gente fez até aqui, o quanto que a gente aprendeu até aqui. Do autorreconhecimento, a gente começa a se perdoar, porque tem muita coisa que a gente guarda e vira raiva de nós mesmos. Então tem aí um trabalho de auto-perdão. E também quando a gente se auto-reconhece, a gente começa a escolher por nós mesmos. Quando a gente começa a estudar, conhecer a nós mesmos, conhecer quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós queremos, o que é fácil pra gente, o que não é fácil pra gente, a gente começa a nos amar. Porque a gente está se conhecendo, a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece profundamente. A gente não ama o que a gente não conhece, a gente se ilude com o que a gente não conhece, mas a gente não ama. E quando a gente começa a caminhar no autoconhecimento, a gente começa a trabalhar o empoderamento. Porque a gente já está com o reconhecimento, e a gente já está se amando. E daí vem uma outra chave, são 3 chaves, tá? O autorreconhecimento, que leva ao auto-perdão e a escolher por você. A segunda chave, que é o autoconhecimento, você começa a saber quem você é, e saber que você está sempre em mudança. Então esse trabalho de autoconhecimento, ele é constante. Você se conhece hoje, mas amanhã você pode estar completamente diferente do que você foi hoje e ontem. Tá? E o autoconhecimento, ele leva ao amor próprio e ao empoderamento. E a terceira chave, que é a conexão com o seu divino, a conexão com sua essência divina. Reconhecer que você é um ser divino, um ser que tem aí o seu propósito nessa existência, um ser que tem poderes de manifestar a sua vida. Quando você está em conexão com o seu divino, você está em conexão com o seu propósito. E isso te dá vontade de viver, vontade de fazer acontecer. Te dá energia. Se você não tem mais propósito para viver, se o seu propósito é o outro, é fazer o outro feliz, se o seu propósito está vinculado a seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, isso não é propósito. O grande propósito, assim, que todos têm, no meu interessante ponto de vista, é o propósito de sermos felizes. A vida está sempre a nosso favor. A gente tem esse primeiro propósito de sermos felizes e de criar, aprender virtudes, a nossa alma aprender virtudes. Nós temos esse primeiro propósito. Mas tem um que é a mais, que é aquilo que você veio contribuir para o planeta, contribuir na Terra. E você, aos poucos, em conexão com o seu divino, você sabe. E quando você está em conexão com o seu propósito, você tem fé e você tem proteção espiritual. Você abre mão de tanta coisa, abre mão dos medos, da vergonha, abre mão do passado que te machucou, abre mão de mágoas, porque você tem um propósito. Você tem ali um trabalho a fazer. Que foi uma das coisas que me faz ter facilidade de vir falar com vocês. Ainda tenho vergonha? Ainda tenho medo? Ainda sou uma pessoa tímida? Sou. Mas eu tenho um propósito. E eu não posso abdicar dessa tarefa.
eu não posso abdicar desse trabalho, eu tenho um trabalho a fazer, tenho algo a ser feito. Então, pelo meu propósito, eu abro mão da vergonha, eu abro mão do medo. Eu estou disposta a ter pessoas me julgando. Eu estou disposta a ter pessoas tendo inveja de mim. Eu estou disposta a ter pessoas falando o que quiserem. Porque eu tenho um propósito. E eu sei o que eu estou fazendo. Então essas 3 chaves, elas te levam às infinitas possibilidades. E a um equilíbrio, uma certeza muito grande de quem você é. E começa a acessar essas chaves, começando a abrir a porta, a ter a coragem de abrir a porta, coragem de atravessar a porta. E talvez você precise de ajuda, você precise de uma mão amiga para te puxar e dizer, vem, é seguro vir. E a gente tem ferramentas para isso, né? Que são as ferramentas terapêuticas, por exemplo. A gente tem a psicoterapia, que é uma ferramenta. A gente tem as ferramentas energéticas e holísticas que está vinculada ao meu trabalho, né? O Theta Healing, o Reiki, as barras de Axis, o tarot terapêutico, tudo é para nos ajudar a fazer essa travessia. A gente tem também a música, a voz, o canto, a musicoterapia, que é também um lugar para te ajudar a fazer essa travessia, certo? E facilitar todo esse processo, que pode ser sim desafiador, mas pode ser tão divertido, pode ser tão divertido, tão leve também, pode ser prazeroso. Por que terapia tem que ser dolorosa? Né? Por que a gente não pode lidar com terapia como a diversão de estar mergulhando em si, a diversão de estar se conhecendo, a diversão de estar limpando e abrindo espaço na sua vida? Por que terapia não pode ser divertido? Sim, pode ser sim divertido e pode ser sim fácil, né? Quando se é uma prioridade, quando se é uma escolha, tá? Então a gente tem várias técnicas, várias ferramentas já disponíveis, né? Para você. Abra os seus olhos e veja o que já está disponível para você. Não fique na reclamação e na preocupação ali, né? Condicionada a olhar só para o chão. Você tem que aceitar as coisas como são, que não podem ser mudadas. Você pode sim mudar isso. Já está disponível. Você vai querer ser a pessoa lá da terra devastada, você vai querer atravessar a porta e acessar as possibilidades, né? Tem coisas disponíveis, tem ferramentas para isso, né? Eu faço esse trabalho, de atendimentos individuais, né? Ah, Tuila, mas eu não dá no meu orçamento fazer terapia, não está no meu orçamento. Gente, tem tanta coisa a um custo tão barato. Eu comecei um grupo de manifestações diárias. Tem gente que paga pela minha sessão de Theta Healing para manifestar. E eu tô criando um grupo de 30 dias de manifestações diárias a R$1 por dia. Gente, é ou não é para participar logo, para querer entrar logo, né? Não é um presente? E muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Porque não estão dispostas. Não é questão de dinheiro, é questão de estar disposto, é questão de estar engajado e comprometido com a sua travessia. Não é questão de tempo nem de dinheiro. Vamos ser bem sinceros. Porque quando você quer, você dá um jeito e consegue o dinheiro. Quando você quer, você dá um jeito e tem
o tempo. Não é questão, não é essa questão. É questão de estar comprometido com você. E a gente tem esse programa de 30 dias lá no Telegram, certo? Se você quiser participar, fala comigo e vem se comprometer a criar e manifestar 30 dias o que você deseja. Uma ferramenta do Theta Healing que você pode pagar esse valor, né? R$1 por dia, 30 dias, R$30, 4 vezes esse valor numa sessão individual, tá? E também tem o meu programa que eu vou estar lançando em breve, que é um workshop, na verdade, um acompanhamento, uma travessia que a gente vai fazer, que é divertida, que é intensa, que é profunda, que é workshop. Eu coloquei o nome de workshop, mas na verdade é uma jornada, é uma travessia, que é a coragem de ser você. Já era para eu ter lançado, mas eu esperei um pouquinho mais para lançar essa primeira turma da Coragem de Ser Você. Já gravei vídeo, já tem aulas disponíveis e é um programa que a gente vai estar junto semanalmente por 2 meses. A gente vai se encontrar virtualmente toda semana para aprofundar, para engajar nesse trabalho de autorreconhecimento, autoconhecimento e conexão com o seu ser divino. A chave perfeita para ter o equilíbrio, para você começar a caminhar na sua vida com mais segurança, com mais firmeza, conectada com o seu propósito, né? Com mais amor próprio, com o auto-perdão, se libertando das amarras do passado. Então é um programa muito completo, muito intenso, porque serão 8 semanas a gente junto trabalhando. Não quero trabalhar com muita gente, então assim que fechar o número que eu tô pensando, a gente vai fechar as inscrições, tá? É um programa que a gente vai estar junto por 2 meses, mas ele vai ficar disponível, as gravações, por 1 ano, né? 12 meses aí para vocês reassistirem, reacessarem, resgatarem tudo, né? Ficar trabalhando em você. Tá muito lindo. Tá muito forte, muito profundo. Eu tô colocando toda a minha experiência, todo o meu engajamento nesse programa, né? E tá num valor super acessível para a primeira turma. Esse valor vai aumentar para as próximas turmas, o próximo grupo, tá? Então tá no valor de 36, se eu não me engano, 36, 12 vezes de R$36. É um lanche que você compra. Será que você não vale o investimento? Será que não vale fazer esse investimento para ter uma grande transformação na sua vida? Para você começar a ser prioridade, a ser a protagonista da sua vida? Para você começar a encontrar as infinitas possibilidades, ter um viver mais leve, encontrar o seu propósito, estar engajado com você mesmo? Ou você prefere ficar do lado do muro, que a terra ainda é devastada e não tem mais nada para você ali, a não ser a morte, a dor, a doença? A escolha é sua. Eu estou fazendo o meu papel de falar, de criar, de propor, de me dispor a fazer esse trabalho, porque eu sei qual é o meu propósito e eu estou aqui abrindo mão de muita coisa para fazer isso, tá? Então fiquem ligados que a gente já vai estar lançando esse programa virtual, né? E vou precisar encerrar a live, mas logo menos a gente vai estar aqui conversando novamente, tá? Um cheiro, compartilhem, comentem o que vocês acharam.